está causando sérios problemas à saúde. Aqui a gente vai falar de quem? Da tênia, certo? A tênia, pessoal, ele é um parasita que ele apresenta o seu corpo. Ele é achatado, né, formato de uma fita. Os indivíduos são hermafroditas, ou seja, o único indivíduo ele vai apresentar os órgãos sexuais masculinos e femininos, e com isso não vai ter um indivíduo macho e fêmea. O único indivíduo tem esses dois órgãos e ele consegue, então, produzir ovos, e posteriormente esses ovos vai chegar em outros hospedeiros para completar o ciclo biológico. Eles apresentam, então, tamanhos variados. Os indivíduos desse aqui, no caso, por exemplo, a Taenia solium. Boa tarde, Giovana. A Taenia solium, pessoal, ela é a tênia que acomete o porco. Ela pode chegar já a 5 metros dentro do seu hospedeiro. Já a Taenia saginata, ela acomete seres bovinos. Ela pode chegar, dependendo do estado nutricional da pessoa, de 5 a 8 metros. Esse aqui, pessoal, ele é o que é conhecido popularmente como solitário, certo? Mas, no caso, o indivíduo pode ter mais de um verme ao mesmo tempo. Ou ele vai ter, por exemplo, duas Taenia solium, ou, por exemplo, duas Taenia saginata. Ele não vai ter Taenia saginata e Taenia solium ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Esse indivíduo também, pessoal, ele apresenta algumas características. Eles apresentam, então, órgãos de fixação nessa região aqui, mais estreita do corpo dele. Então, observa que a morfologia do indivíduo adulto, né? A gente tem aqui a Taenia solium e a Taenia saginata, ele apresenta algumas diferenças. Qual seriam, então, essas diferenças entre eles? A principal diferença, deixa eu limpar aqui, a principal diferença entre eles aqui é na região aqui da cabeça ou tórax. Essa região aqui. Por quê? Porque nessa região, as ventosas dos vermes são diferentes. A ventosa da Taenia solium, ela fica como se fosse lateralmente. Já a da Taenia saginata, ela fica no topo da cabeça. E qual a função, então, dessas ventosas? As funções dessas ventosas é de adesão, de fixação ali no nosso intestino. Logo após, então, a cabeça, a gente tem o colo ou o pescoço. Essa região bem aqui, ó. Essa região aqui, para que serve? É o local onde o parasita ele vai crescer em tamanho. É a partir daqui que a gente vai ver o restante do corpo do parasita. Logo após, então, ao colo, a gente vai ter, então, o estróbilo ou corpo. Observa aqui o corpo desse indivíduo e algumas diferenças entre eles. Esse estróbilo, pessoal, é o local onde a gente vai ter as famosas proglótides ou proglótides. Depende muito de onde que vocês leiam na literatura. Essas proglótides, elas são divididas em 3 porções. Proglótides jovens, proglótides maduras e proglótides grávidas. E qual a diferença entre elas? A proglótide madura é aquela que está mais próxima, a proglótide jovem é aquela que está mais próxima aqui do colo, e a proglótide madura é aquela que está na parte mais distal, ou seja, mais final do corpo do parasita. Essa parte aqui que se desprende e é ela que é liberada nas fezes da pessoa ou de algum outro indivíduo que possua esse parasita. E qual a diferença aqui que a gente pode observar? Temos aqui, pessoal, as proglótides. Proglótide jovem, a madura e a grávida. E qual a diferença entre elas? A diferença é o quê? Que na proglótide jovem é aquela que é mais próxima aqui do corpo, do colo do parasita, e a grávida é aquela que vai ter, então, os ovos. Estima-se que cada proglótide dessa possa ter de cerca de 5.000 até 15.000 ovos, depende da tênia. A tênia solium tem cerca de 5.000 e a tênia saginata tem cerca até de 15.000 ovos por proglótide. Aí você imagina que um indivíduo desse que tem cerca até de 6 metros, em média, ele pode ter mais de milhares de ovos por único
indivíduo parasitando uma pessoa. E uma coisa interessante que através dessas proglótides que a gente consegue fazer a diferença entre a tênia sólio e a tênia saginata. E qual é a diferença entre elas? É porque a tênia sólio, ela apresenta, então, essa proglótide aqui, ó, um formato assim, mais quadrado, e ela tem menos ramificações uterinas, cerca de 12. Ó, aqui da proglótide são as ramificações. Estima-se que a proglótide da tênia sólio tem cerca de 12 ramificações uterinas. E nessas ramificações, nas extremidades, vai ter os ovos do parasita. Já a tênia saginata, ela tem a sua proglótide é um pouco mais comprida, né? Ela é um pouco mais aqui retangular do que a tênia sólio. E essas ramificações é diferente, vai ter cerca até de 32 ramificações aqui no tênis aqui na região dessa proglótide. E com isso é feita então a distinção entre o parasita. Por quê? Porque os ovos delas são morfologicamente iguais. Eu não consigo distinguir apenas pelo ovo. Eu tenho que observar se, para saber se é tênia sólio ou saginata, eu tenho que observar as suas proglótides grávidas. E com isso eu consigo fazer a diferença. Aqui a gente tem a forma evolutiva dele, que no caso aqui são os ovos. Esses ovos, pessoal, eles são esféricos, ele tem essa coloração aqui, ó, marrom, e ele tem eles, tanto da tênia sólio como da tênia saginata, eles são morfologicamente iguais. Eu não consigo distingui-los. E ele tem uma membrana dupla. A gente observa aqui, ó, a primeira membrana, aqui, ó, a primeira membrana, esse local aqui, e a outra membrana, uma membrana dupla. Já dentro dessa membrana, dentro desse ovo, um embriãozinho hexacanto aqui, ó. Ou conhecido então como oncosfera. Essa é a denominação que a gente dá para a larva que está aqui dentro. Depois o que acontece? Essa larva ela sai dentro desse ovo e vira então o cisticerco. O cisticerco então da tênia sólio é diferente da tênia saginata. Por quê? O da tênia sólio, pessoal, que é da tênia do porco, ela vai apresentar algumas características que diferem da tênia saginata. A principal característica que difere é esse aqui, ó, que a tênia sólio vai apresentar o rótulo. E é isso, professor, esse rótulo. O rótulo é como se fosse só aqui, ó. E isso é o que vai diferenciar da tênia sólio para a tênia saginata. O da tênia saginata não tem essa estrutura aqui no topo do cisticerco. Como é que eu sei e como é que eu vejo um cisticerco por exemplo, numa carne? Aqui, temos a imagem de um cisticerco. Ele tem a membranazinha translúcida, ou seja, ela é transparente. E aqui, ó, nesse local, eu vou ter o cisticercozinho. É aqui na região, aqui que vai ter esse cisticerco. E aqui dentro, ó, a gente observa que é o quê? É uma membranazinha transparente ali dentro, um líquidozinho claro também. E aqui, pessoal, é um corte de uma carne a qual contém esse cisticerco aqui. E eu não sei se é da tênia sólio ou da tênia saginata, apenas mostrando a presença do cisticerco aqui. Limpando. E qual é o habitat desse parasita quando dentro do seu hospedeiro? Então, tanto a tênia sólio como a tênia saginata, eles vivem dentro do intestino delgado dos seres humanos, nessa região aqui do intestino delgado, tanto da tênia sólio como da tênia saginata. Eles ficam, então, aderidos ali naquela região através das suas ventosas. E quando ele, no seu hospedeiro, né, no caso aqui, o cisticerco, ele, quando da tênia sólio, ele vai viver no tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo é o tecido logo abaixo da epiderme, na região onde tem a presença de gordura. Ele pode ficar ali, ou também pode ficar no tecido muscular, em alguns casos, tecido cardíaco, cerebral e também nos olhos de suínos. A gente observa aqui a separação de um suíno com uma grande quantidade de cisticercos. E por que ele fica nesses locais?
região subcutânea, tecido muscular, cardíaco e cerebral. Porque são locais que têm a grande vascularização, ou seja, uma grande passagem de sangue, e esse sangue tem a grande quantidade de nutrientes, e com isso eles ficam nesses locais. Os seres humanos e cães, eles funcionam quando tem o cerco como hospedeiros acidentais, porque os seres humanos não é para ter cistos secos, certo? Mas quando tem, eles são hospedeiros acidentais. E onde que eu posso encontrar nos seres humanos esses cistos secos? Também nos mesmos locais. Tecido subcutâneo, tecido muscular, tecido cardíaco e cerebral. Quando está aqui, pessoal, no tecido cerebral, é onde pode ter sérios danos à saúde, porque esse parasita pode causar processos de convulsões na pessoa. E a tênia saginata, que é a tênia do boi, onde posso encontrar ela por todos os tecidos musculares do bovino. Já observa aqui, ó, um corte de bovino e a presença aqui do cisticerco nesse local. E como é que é o ciclo biológico? A gente tem que entender, pessoal, que a tênia, tanto a tênia sólida como a tênia saginata, ela tem dois tipos de ciclo biológico. O que diferencia isso? Diferencia quando o ser humano é o hospedeiro intermediário e quando o ser humano é o hospedeiro definitivo. Quando o ser humano ele é, então, o hospedeiro definitivo, eu tenho o ciclo biológico da teníase, porque eu vou ter o verme adulto dentro da pessoa. Já quando o ser humano funciona como hospedeiro intermediário, eu vou ter o ciclo da cisticercose, que é quando o ser humano funciona como um hospedeiro acidental dessa parasitose. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que ocorre isso. Ó, a pessoa, ela, quando tem então o parasita, como que ocorre o início da infecção? O início da infecção ocorre a partir daqui. Deixa eu limpar. Pronto. Como que ocorre então a infecção? A infecção, pessoal, ela talvez na próxima. Então, como que ocorre então a infecção? A infecção ela vai iniciar a partir da ingestão, de carne com a presença de cistos secos. Aqui essa informação estava errada, não são ovos, e sim cistos secos. O que acontece? Isso aqui é um cisto seco, a pessoa ingeriu ele. O que acontece? Quando a pessoa ingere um cisto seco, seja de carne bovina ou suína, mal cozida ou mal assada, esse cisto seco aqui vai estar ainda vivo, viável. O que vai acontecer depois? A pessoa comeu a carne e ocorreu a liberação de uma larva, né? Que é o embriãozinho sacando. Esse embriãozinho, posteriormente, ele vai ficar fixado na região aqui do intestino, ele vai se desenvolver. Se a pessoa ingeriu carne proveniente de suíno, vai ser a tênia sólida. Se a pessoa ingeriu carne bovina, vai desenvolver a tênia saginata, certo? O que vai acontecer depois? Esse indivíduo, apenas um único indivíduo já é suficiente para causar a doença, porque ele é um indivíduo muito grande e ele causa extrema expoliação de nutrientes do nosso organismo. Eles vão ficar, então, aderidos aqui na nossa mucosa intestinal através das ventosas e, posteriormente, o que vai acontecer? Deixa eu limpar aqui, fechar. Posteriormente, o que vai acontecer? Vai ocorrer, pessoal, a eliminação das proglótides ou proglote no ambiente. E algumas vezes também pode ocorrer a liberação desses ovos. A gente observa o quê? Aqui tem a letrazinha D, ou seja, que é a forma evolutiva ou estágio evolutivo diagnóstico. Isso aqui que eu vou, então, observar nas fezes do paciente e dizer se ele tem ou não a parasitose. O que acontece depois? Esses ovos ou esses proglótides, eles podem, então, contaminar o solo, como, por exemplo, a vagem ou algum alimento que esses animais comem. Se, por exemplo, o porco teve contato com ovos da tênia, dentro do seu organismo, presente do desse cisticerco. Já quando é a tênia saginata, dentro do tecido muscular de bovinos, vai ter esse cisticerco. E com isso temos o ciclo biológico da teníase. Por que é teníase? É porque eu vou ter um parasita aqui adulto, o vermezão aqui adulto dentro do hospedeiro.
Nesse caso aqui, os seres humanos, por ter ele vai ser o hospedeiro definitivo, que está na forma evolutiva adulta ou de reprodução sexuada. Já os animais, como o boi ou o porco, ele vai ser o intermediário. O intermediário é porque o parasita está na forma evolutiva imatura ou de reprodução sexuada. E esse ciclo biológico aqui é do que tipo? É um ciclo biológico do tipo heteroxênico. Por quê? O parasita ele precisa de dois hospedeiros para acompanhar o ciclo biológico, da forma evolutiva mais imatura até a forma evolutiva mais madura ou de reprodução sexuada. Vamos lá, passar aqui para o próximo slide, só deixar. Aqui, porque eu estava na outra página. Limpar aqui. E aqui falar o ciclo biológico da cisticercose. Como é esse ciclo da cisticercose? Quando os seres humanos, ele faz a ingestão do quê? Ele faz a ingestão, pessoal, de ovos da tênia sólida. Só vai ocorrer a cisticercose quando os seres humanos faz a ingestão de ovos da tênia sólida. O que acontece? Esse ovo, a pessoa ingerir ele, o que vai acontecer? Vai ocorrer a presença do cisticerco em alguns locais do nosso organismo, como, por exemplo, tecido subcutâneo, tecido cardíaco, tecido ocular e até no tecido cerebral. Isso ocorre devido à ingestão desses ovos. E como que pode ocorrer a ingestão desses ovos? A partir, então, de água ou alimento que foi contaminado com esses ovos. Qual a patogenia que ele pode causar no nosso organismo? No caso aqui da teníase. Como já falei anteriormente, a teníase, pessoal, é conhecida popularmente como solitária. Contudo, eu posso ter mais de um indivíduo. Eu posso ter duas tênias sólida ou ter duas tênias saginata. Nunca vou ter uma tênia sólida e outra saginata ao mesmo tempo. E esse indivíduo, devido a ele ser um indivíduo tão grande, ele vai causar uma expoliação de nutrientes na pessoa. A pessoa vai sentir tontura, vai ter um emagrecimento, fome exagerada e também ânsia de vômito, devido à grande constância de utilização dos nutrientes pelo parasita. Aí aqui tem até um memezinho, né? Fala aqui. A mulher fala, não entendo porque você come e não engorda. Aí ela fala, é porque eu tenho um metabolismo muito rápido. O metabolismo dela é muito rápido. Parasita que suga todos os nutrientes que ela ingere em decorrência da absorção da pessoa. Ela come, não engorda e acha porque é um metabolismo rápido. E não. Em alguns casos, possa ser que ela tenha esse parasita. E a patogenia, no caso aqui do cisticerco, a gente observa aqui, ó, aqui são imagens de ressonância magnética. A gente observa aqui, ó, esses pontos esbranquiçados, pessoal, são o tecido muscular da perna da pessoa. E esses pontos brancos são os cisticercos, certo? Aqui temos uma presença do cisticerco na região ocular também de uma pessoa. Aqui esses pontos também, a gente observa, são cisticercos na região cerebral da pessoa, no cérebro. E quando ocorre aqui é a forma mais perigosa. Porque quando esse parasita ele morre, esse embriãozinho, ele vai causar convulsões na pessoa. Dependendo da quantidade de convulsões, a pessoa pode vir. Aqui mostrando também um tipo de lesão que é no tecido subcutâneo, onde a presença de na região aqui do tecido subcutâneo da pessoa. E como que é feito, então, o diagnóstico? O diagnóstico desse parasita pode ser feito através do quê? Através de diagnóstico clínico, onde a pessoa, através da anamnese, o médico vai perguntar, onde é que você mora? Você tem contato com suínos? Você tem contato com carne de animais que não são comercializados em, por exemplo, supermercados, que são obtidos a partir de abatedouros mesmo comuns, não tem aquele controle? Aí a pessoa vai ter, então, o médico
Ele vai ter, então, uma suspeita com que, de acordo com os sintomas, a pessoa tem, então, aquela parasitose. Mas para ter a certeza mesmo, é necessário o diagnóstico laboratorial. E como que pode ser esse diagnóstico laboratorial? Pode ser através da pesquisa de proglótides e raramente ovos, porque algumas vezes os ovos não são eliminados nas fezes, e sim apenas as proglótides. Observa aqui, ó. Isso aqui é uma amostra fecal. E aqui, ó, uma proglótide que tem na região fecal. Aí para saber se a proglótide da tênia sólio ou saginata, eu tenho que ver as ramificações uterinas, que é feito um procedimento de coloração e vai ver então aquelas ramificações. Eu posso também fazer exames de imagem para observar a presença desse parasita, como aqui, exemplo, os pontos branquiçados são locais que tem ou cistos secos, nesse caso, e também fazer testes imunológicos para procurar anticorpos contra esse parasita. E, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje. E amanhã eu vou para vocês um link para fazer então